Olá, meu amigo e minha amiga, paz e bem para você. Estou aqui novamente para dar continuidade às nossas reflexões sobre fé e política. E é muito importante lembrar que fé não tem nada a ver com religião. Ter fé é acreditar em Deus e pela fé agir para transformar a realidade de injustiça. E pela fé construir uma sociedade mais justa e mais fraterna. É agir impulsionado pela fé. A religião tem a ver com a instituição. Pode ser católico, pode ser batista, Assembleia de Deus, adventista, pode ser espírita, pode ser do candomblé. Isso é religião. Então, o que nós não podemos e o que não pode acontecer é misturar religião com a política. Toda vez na história da humanidade em que a religião caminhou de mãos dadas com a política, não deu coisa boa. Tanto que na história do cristianismo, durante toda a Idade Média, a Igreja Católica estava alinhada, aliançada com o Império Romano. E foi por causa dessa situação que houve vários movimentos que protestaram contra esse alinhamento da Igreja com o Império Romano, ou seja, da Igreja, da religião com a política, que surgiu um movimento liderado por Lutero Martim, que era um padre católico, que começou a denunciar esta situação de que ele considerava como algo que não estava coerente com o projeto de Deus. Então Lutero Martim fez o quê? Fez várias denúncias, publicou 95 teses na porta das igrejas e, em razão disso, ele recebeu apoio de alguns príncipes da Europa que também não estavam contentes com a forma que a igreja estava conduzindo as alianças políticas, apoiaram os protestos de Martim Lutero e ele, então, fez a chamada Reforma Protestante. Muito bem, o que nós estamos vendo hoje é um movimento parecido com aquilo que acontecia antes na Idade Média, só que hoje por parte das igrejas evangélicas, que estão levando a política para dentro da igreja. E isso, eu pergunto, será que é agradável a Deus? Será que Deus está se agradando desta situação toda? Eu quero apresentar para vocês alguns resultados dessa mistura de religião com política, o que é que deu. Você se lembra da deputada Flor de Lis, cantora gospel, pastora evangélica, que se elegeu em nome da fé e depois aconteceu a morte, o assassinato do seu esposo Anderson, e ela foi acusada de estar envolvida, de ser a mandante do crime. Quem era Flor de Lis? Uma mulher que se elegeu em nome da religião, em nome de Deus, defendendo valores morais, defendendo a família e a pátria. Um outro caso bastante conhecido é do pastor Everardo, que foi até candidato a presidente da República, que foi preso no Rio de Janeiro por envolvimento em corrupção, um grande apoiador do governador afastado Wilson Witzel. Você deve estar lembrado também de um caso muito recente do famoso vereador Jairinho, homem de bem, cidadão, envolvido também com evangélicos, com igrejas evangélicas, foi apoiado por vários pastores, defendendo a família, defendendo o nome de Deus, os valores da família e da ética. E está preso por ser acusado de, com a sua esposa, matar o próprio filhinho. Então, estes são apenas alguns exemplos que trago para vocês para informar e dizer, de alto e bom tom, que a mistura de religião com a política não dá certo. Basta a gente olhar para os países do Talibã, Afeganistão, Paquistão, aqueles países do Oriente em que são
que a mistura de religião com política é muito alinhada. A política é dominada pela religião. Você deve ter ouvido falar do Estado Islâmico e a perseguição que eles fazem às pessoas que não são da sua religião. Então, eu quero dizer aqui que a mistura de religião e política é maléfica e não agrada a Deus. Depois eu volto a falar sobre isso, para o vídeo não ficar muito longo. Por enquanto, agradeço por estar comigo até aqui e peço que curta, que comente e compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado, paz e bem para você.